que você faria se no auge de uma festa, uma mão misteriosa surgisse do nada e começasse a escrever palavras indecifráveis na parede diante de todos? Não é uma metáfora. Isso aconteceu de verdade. E o impacto foi tão grande que um rei poderoso perdeu toda a sua força, apenas ao ver uma mão. Essa é uma das cenas mais enigmáticas da Bíblia. Um episódio carregado de mistério, juízo e revelação divina. Hoje você vai conhecer, em detalhes, o que aconteceu na noite em que Deus escreveu com o próprio dedo uma sentença contra um reino inteiro. Essa é a história do capítulo 5 do livro de Daniel. E ela começa com uma festa. O rei Belsazar, filho de Nabonido, neto de Nabucodonosor, governava o império da Babilônia. Era um homem arrogante, vaidoso e cego pelo poder. E naquela noite, ele decidiu exaltar a si mesmo diante de 1000 de seus príncipes, suas esposas e concubinas. A Bíblia diz que ele ofereceu um grande banquete, um daqueles eventos luxuosos, cheios de vinho, música, danças e orgulho humano. Mas havia algo muito errado ali. No meio da festa, completamente embriagado, Belsazar cometeu um dos maiores atos de desrespeito à santidade de Deus que já se viu. Ele ordenou que trouxessem os utensílios sagrados, os mesmos cálices e objetos de ouro e prata que Nabucodonosor havia retirado do templo de Jerusalém anos antes. Objetos que pertenciam ao altar do Senhor. E com eles, ele brindou aos deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Ele zombou de Deus. Foi nesse momento que o céu respondeu. De repente, como que vinda do nada, uma mão apareceu. Apenas a mão. Sem corpo, sem rosto, sem forma visível. A mão começou a escrever na parede, bem diante dos olhos do rei e de todos os convidados. Não foi um delírio, não foi uma ilusão. Foi um ato sobrenatural. A Bíblia diz que a escrita apareceu perto do candelabro, num lugar iluminado, para que todos vissem. Belsazar ficou paralisado. O texto sagrado diz que suas pernas tremiam, seus joelhos batiam um no outro. A cor de seu rosto mudou. O homem que momentos antes se achava invencível, estava agora em pânico absoluto diante do invisível. Mas o mistério só estava começando. Ninguém ali conseguia entender o que estava escrito. Nem os magos, nem os astrólogos, nem os sábios da Babilônia. As palavras não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Eram códigos celestiais. Belsazar ofereceu riquezas e até poder para quem conseguisse interpretar, mas nenhum homem conseguia. Foi então que a rainha-mãe entrou no salão. Ela não estava na festa, mas ao ouvir a comoção, foi até lá e disse ao rei: há um homem em teu reino que possui o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, ele tinha luz, entendimento e sabedoria divina. Seu nome é Daniel. Daniel, o mesmo que havia interpretado sonhos para Nabucodonosor, o mesmo que havia sido exaltado como um dos homens mais sábios de toda a Babilônia. Chamaram Daniel, e quando ele chegou, Belsazar tentou comprá-lo. Ofereceu presentes, uma posição de autoridade e até um colar de ouro se ele decifrasse a mensagem. Mas Daniel recusou os presentes. Ele não estava ali por riqueza, estava ali como mensageiro de Deus. E então Daniel, cheio do Espírito de Deus, falou. Ele lembrou ao rei que Nabucodonosor, seu antecessor, mesmo tendo recebido glória, riqueza e domínio, teve que ser humilhado por Deus por causa do seu orgulho. E agora Belsazar havia ido além. Você, disse Daniel, sabia de tudo isso, mas mesmo assim exaltou-se contra o Senhor do céu. Trouxe os utensílios sagrados do templo, bebeu neles com mulheres e adorou deuses que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas o Deus em cujas mãos estão a tua vida e todos os teus caminhos, a ele você não glorificou. Foi por isso que essa mão foi enviada e essas palavras foram escritas. E então Daniel leu o que estava na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. 4 palavras, mas com um peso eterno. Daniel as traduziu. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e decidiu por fim a ele. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, o teu reino será dividido.
e entregue aos medos e persas. Era uma sentença. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dário, o medo, assumiu o reino. O império da Babilônia caiu. O orgulho foi esmagado, e a justiça de Deus foi estabelecida. Tudo por causa de uma mão que escreveu aquilo que nenhum homem poderia apagar. Consegue imaginar essa cena? A mão surgindo na parede, traçando com precisão as palavras que selariam o destino de um império? Quantos homens hoje continuam zombando de Deus como Belsazar? Quantas festas modernas são regadas à arrogância, desrespeito ao sagrado e idolatria disfarçada de liberdade? Essa história é mais do que um relato antigo. Ela é um alerta. Deus não se cala para sempre. A mão que escreveu no passado ainda pode escrever hoje. A pergunta é: o que ela escreveria sobre nós? Será que seríamos achados em falta, como Belsazar? Ou será que, como Daniel, estaríamos firmes, mesmo cercados por um império corrompido? A escolha é sua. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém e continue conosco em mais reflexões que revelam os mistérios escondidos na Palavra de Deus. Porque aqui, cada história carrega um propósito eterno.